Realmente, o Corinthians, eu fiz até no meu Instagram o pedido para que São Jorge fosse lá. E ele foi, mas ele não foi tão confiante. Ele não amarrou, não foi de cavalo, então? Ele não amarrou a cela. Quer dizer, medo que vai cair. Então ele... Cair? É, meio... Vocês acham que o Corinthians vai cair? Não. Que o cavalo... Olha lá. poderia... O cavalo... Então, não sei se ele vai continuar lá até no domingo. E o Corinthians jogou voo de galinha no primeiro tempo, futebol. Quê? Voo de galinha. A galinha não decolou? Não decolou. Depois, no segundo tempo, com uns milho a mais até, quis fazer um pouco mais de Tem certeza que você tá falando? Aí ele voou um pouquinho mais, assim, eu diria uns 20 centímetros. Cara, os caras correram, tiveram disposição. Eles correram, mas não viram a bola no primeiro tempo. Eles correram. Mas o que que eu fui... Vamos Ele lá. ia pra lá, ia mas pra quando cá, você tem um goleiro como o Cássio tá lá pra defender, né? Eu sei, mas se não fosse o Cássio... Mas se não fosse a minha mãe, a sua, do Souza, do Velão, eu não tava aqui. Então, mas cadê o ataque do Corinthians? Não Não ganhou de teve. 2-0. Eu sei, mas 2 gols como? De cabeça. Eu sei, mas foi Deu fácil. 2 gols de 2 atacantes. Isso, um errou. Foi sem querer, mas fez gol. Mas é gol. Eu sei, tudo. Mas eu acho lindo esse estardalhaço que você está fazendo hoje. Ah, não quer que eu faça? Não, eu acho Não, se você não quiser... Você está ouvindo indo agora o Luxemburgo. Olha lá. Agora o Luxemburgo. O que você fala do Luxemburgo? Depois que terminou o jogo... Não, mas fala do jogo. Então, eu estou falando sobre o jogo. Ah, o que você falou? Ele, antes do jogo, no meio do jogo, futebol do Corinthians... Mas qual foi? Foi péssimo. Quando ele entrou o primeiro Fagner. tempo. Bom, mas o Fagner entrou aos 38. Que Mas fez? ele passou a Deu bola. a bola pro gol. Ele meteu a Então, bola pro eu gol. sei, ele só deu Você não espaço. sabe, você não falou. Não, Ah, tudo só bem, deu ele um passe. Renato Augusto achou ele cruzou a bola. Ele inverteu a bola. Então. O Roger Guedes subiu para cabecear, para dar o passe pro Roberto. Mas- E ele errou a cabeçada. Mas qual que é o e fez gol. fundamento? Fazer o gol. Sei, mas quem disse que errou foi o próprio Roger Guedes. Mas saiu o gol. Sei, saiu, tudo bem, mas não vai sair quarta-feira. Ah, tá. A quarta-feira não vai ter esse gol. Quer dizer, Não, quarta-feira o Corinthians contra- classifica quarta-feira. É mais fácil o Nelson Ned ressuscitar Quem? e um ganhar na Mega Sena sozinho do que o Corinthians ganhar por diferença Por de que 3 você tem gols. tanto lá. ódio do Eu Corinthians? tenho. É a realidade, Neto. Realidade do quê? Não é voo de águia, o Corinthians está com voo de galinha ainda. Está com muito papo de esperar trem. Ele não jogou O nada. que é papo de esperar trem? Aquele que você fica lá e tenta convencer o cara, não tem mal o que falar, fala uma coisa, fala Espera outra mais um coisa. pouquinho, né? Espera mais um pouco. Será não que vai tem o conversar. chover? Aí agora, quando termina o jogo... Mas quando ganha, você não viu nada de interessante no Corinthians, você Eu não vi viu. um péssimo você primeiro não, tempo. Você não viu. Não, tudo bem, mas ganhou o Você jogo. mesmo falou que jogou não, deixa eu mal só no primeiro terminar tempo. para fazer a pergunta para você. Será que o Rony não foi com vontade, que não jogou porque jogou com disposição? O Fagner teve humildade para ficar na reserva. O Cássio fez grandes defesas. O Matheus Bidu jogou bola, coisa que muita gente... A gente tirou sarro dele aqui. Todos nós tiramos sarro dele. É o terceiro jogo que ele faz legal. Fez 2-0. Tava numa pressão incrível. 8 jogos. Não tem coisa boa, é só voo de galinha. O voo de galinha foi de novo no primeiro tempo, tentou melhorar no segundo tempo. Pô, perdeu o Porque o Paulinho. Fluminense, mas o Paulinho, a gente não pode contar muito com ele nem com o Renato Augusto. O Renato Augusto sentou ontem, mas não sei nem se vai jogar quarta-feira, porque não tem condições. Mas como que você não sabe? Você é treinador? Não, mas o próprio Luxemburgo falou, o professor falou. O professor falou o seguinte: agora, nós, agora o nosso projeto, a gente virou a chave. Quer dizer, eu acho isso uma coisa ridícula, medíocre para o torcedor do Corinthians. Nós saímos da zona de rebaixamento e agora nós estamos na 14ª posição. O Corinthians está pior que o Palmeiras. Mas estava na... Está pior que o São Paulo. Verdade. Está pior Isso que o é fato. Então você não pode contar papo. Não, isso é fato. Isso é fato. Mas não está mais na zona de rebaixamento, que todo mundo estava falando que ia cair. Está na 14ª. E você acha que é mérito você estar na 14ª? Não é mérito. É vergonha para o Corinthians. Não é mérito, até porque... É para estar em quinto, para estar em quarto, para estar em sexto. Esse é o Corinthians. Pelo voo de galinha que você fala, tem que estar na última posição. Ué, mas voou 7 vezes com o Luxemburgo e não ganhou nenhum. Isso foi voo ou não foi? Tentou 7 vezes, perdeu 7. Uma hora boa, né? Uma hora empatou. boa. Agora, ontem, porque deu aquele negócio todo, parece que comeu um pouco mais de milho, aí bateu um pouco mais de asa, fez um pouco de estardalhaço. Tá certo, não maravilha. É voo de águia ainda. Tá certo, maravilha. Não é certo, tá não. certo. Não, isso é um pensamento seu, sua visão. É minha Só ideia. Não, lógico.